Olá pessoal, eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido e mantido pela ECD Trading e pelos maravilhosos colaboradores e colaboradoras financeiros no Apoia-se. A apresentação do podcast é minha, a edição é de Lilian Coreaço Riz, direto do quartinho do Harry Potter dos estúdios ECD. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. Sigam os dois nas redes, @azalatosampa e @guilherme.durão. Estamos com muito orgulho e com a ajuda de vocês na 4ª temporada desse podcast, que tem como missão principal democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e sobre o meio ambiente em geral. Acreditamos na construção coletiva do conhecimento e que esse conhecimento é poder. Então o nosso grande objetivo aqui é dar poder a vocês, o poder pelo conhecimento. E ao mesmo tempo reconhecer a contribuição de cada um nessa construção coletiva. Portanto, queremos também dar voz pelo reconhecimento dessa importância. Nessa 4ª temporada, queremos continuar com esse trabalho de contribuir com os debates e fazer essa divulgação científica, e assim darmos essa nossa contribuição para construir um mundo melhor e mais justo. Contamos com todas e todos vocês nessa jornada. Venham com a gente para o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, escolhendo feijão, fazendo a sua caminhada, elaborando as tabelas dinâmicas e dashboards, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 169 do podcast Áreas Contaminadas, como sempre editado com aquele cuidado por Lilian Coreaço Riz. O podcast é oferecido a vocês pelas melhores pessoas do mundo, são aquelas que com muito carinho colaboram financeiramente conosco na campanha do Apoia-se. Essa colaboração é fundamental para mantermos os materiais gratuitos para todo mundo. O podcast Áreas Contaminadas tem também a grande honra e felicidade de contar com 3 patrocinadores que nos ajudam muito e nos orgulham muito pelo fato deles quererem atrelar a marca deles ao nosso trabalho. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Bom, nesse mês de outubro ficamos muito felizes por lembrar que comemoramos 3 anos da campanha do Apoia-se. Ficamos muito contentes, muito honrados e também com um sentimento aí dúbio de motivação e preocupação, porque não estamos fazendo esses materiais somente por nós, mas pelo compromisso com vocês que nos ajudam tanto. A motivação que nós temos é óbvia, e a preocupação vem daquele senso de responsabilidade. Será que as pessoas concordam que estamos fazendo melhor? Será que elas querem outras coisas? Mas no fim as alegrias superam de longe as angústias e a esperança coletiva de um mundo melhor supera de longe o medo de não agradar. Enfim, estamos muito contentes por esses 3 anos junto com vocês, apoiadores e apoiadoras, tanto pela questão financeira, que com certeza nos ajuda muito, e especialmente pela consideração que vocês têm com a gente, de voluntariamente querer contribuir com o crescimento de todo o mercado, de acreditar que estamos legitimamente fazendo um bem coletivo. É muito bom ter vocês conosco ajudando a debater assuntos técnicos e não técnicos, a dar voz a esse imenso universo do GAC, a esperançar as pessoas, enfim, construir um mundo melhor e mais justo para todo mundo. Em nome de toda a família ECD, muito obrigado por esses 3 anos. E essa semana tivemos a grande honra de receber mais um apoio. Foi o 3º nesses últimos tempos. Isso nos deixa muito, muito felizes e agradecidos e nos dá aquele frio na barriga, mais uma vez, com a responsabilidade de termos 60 pessoas voluntariamente contribuindo financeiramente conosco. Isso é um sinal da grande consideração que essas pessoas têm pela gente. E também um sinal que estamos fazendo algo relevante para o GAC brasileiro. Isso é realmente muito legal, nos honra muito. Então, Danilo Tonello, muito obrigado por se juntar a nós na campanha do Apoia-se. Se você também quiser e se você também puder contribuir financeiramente com o nosso trabalho e quiser aí se juntar a esse grupo de 60 colaboradores financeiros, acesse a nossa campanha no Apoia-se. É simples, rápido e barato. Entre no site apoia.se/ecdambiental e siga lá as instruções. Fazendo isso, você ajuda muito a manter os nossos canais gratuitos de divulgação científica na área do GAC. Bom, pessoal, esse é o 5º episódio da série que tenta entender o funcionamento atual do nosso mercado e discutir o futuro do GAC. Nessa série, mostrei e mostrarei conversas com diferentes grupos de pessoas para trazermos várias visões sobre esse assunto, que é a essência do que nós fazemos no dia a dia. Falaremos nessa série sobre a relevância do GAC para a sociedade, sobre o status atual do nosso mercado, as condições dos trabalhadores e trabalhadoras no dia a dia e o que há por vir em termos de tecnologias, contaminantes, mercados
e especialmente as implicações disso tudo para a vida do trabalhador ou da trabalhadora. Nesse quinto episódio da série, converso com dois legítimos representantes da classe trabalhadora do GAC, o Alain Humberto e o Diego Silva, ambos já figuras frequentes aqui nos nossos podcasts. Eles tentam responder algumas perguntas aqui. Qual a relevância do que fazemos para a sociedade? Qual é o cenário atual na ótica do trabalhador? O crescimento do mercado nos últimos 20 anos se transformou em melhores condições para aqueles que efetivamente produzem a riqueza? Qual é o nível de pressão que nós enfrentamos? Estamos no meio de uma linha de montagem ou estamos produzindo ciência? Estamos vendo propósito no GAC? As transformações tecnológicas virão para facilitar nossa vida ou para criar um exército de reserva de mão de obra? Como nos preparar para essas transformações? Então, trabalhadores e trabalhadoras do GAC, univos! Fiquem agora com as palavras de Alain Humberto e Diego Silva, os trabalhadores do GAC. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio, o segundo episódio da série O Futuro do GAC. E estou com meus amigos Alain Humberto e Diego Silva. Diego, Alain, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast. Fala Marcão, fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aqui. É isso aí. Fico muito feliz com o convite e novamente vai ser aquela conversa que a gente gosta tanto. Alô Marcão, alô ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, é uma honra, é um prazer e obrigado mais uma vez pelo convite. Na verdade a gente nem desligou desde aquele dia, né? Estamos aqui falando desde aquele dia sem parar. Já tem 200 horas de conversa. Isso, já. Hoje a gente vai falar, então, tentar falar aqui do futuro do GAC, mas de uma perspectiva não tão tecnológica quanto foi o outro episódio, mas sim da perspectiva do trabalhador, né? Do trabalhador do gerenciamento de áreas contaminadas. Como é que o trabalhador, que já trabalha há um bom tempo, como é o caso de vocês, enxerga o que a gente faz, enxerga o que vai acontecer conosco. Então eu vou começar fazendo uma pequena observação aqui, e vou fazer a observação e vou fazer a pergunta para vocês. Nós temos mais ou menos cerca de 7 milhões de mortes por ano em decorrência de poluição de ar. Então, no mundo inteiro, 7 milhões de pessoas morrem por ano por poluição do ar. 50 mil mortes por ano ocorrem no Brasil. 50 mil pessoas morrem por ano no Brasil por poluição do ar. 2 milhões de pessoas morrem por ano por causa de água, né? Falta de água, água contaminada, doenças decorrentes de água contaminada no mundo. 100 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso a esgoto, inclusive boa parte das pessoas que moram em Sorocaba. O Brasil tem 220 milhões de habitantes, 100 milhões não têm esgoto, 35 milhões não têm acesso à água tratada. 10 a 15 mil mortes por ano no Brasil por falta de saneamento básico. Estima-se também que se gaste por ano no Brasil 1 bilhão e meio em saúde por causa da falta de saneamento básico. E 3 bilhões por ano para tratar doentes de poluição do ar. Bom, vocês estão vendo que eu estou falando de dois problemas ambientais, né? Poluição do ar e contaminação da água, falta de saneamento básico, que são problemas ambientais grandiosos. Pessoas morrem de monte, né? Como vocês estão ouvindo aqui. Qual é a relevância do gerenciamento de áreas contaminadas, então? Uma boa pergunta. Assim, tem alguns problemas, né, que eu entendo como saneamento básico, né, apesar de a gente ter um problema muito grande, né, aqui até na região de Sorocaba, mas eu entendo que na maior parte ele também está ligado a algumas regiões específicas do país. Você pode me corrigir se eu estiver falando errado. Não, correto. Falta de água tratada. Pensando, né, nos grandes centros, que é onde a maior parte da população mora, né, atualmente, eu entendo que as áreas contaminadas, principalmente, por exemplo, a gente teve o caso de Cubatão, né, que aquele aglomerado de indústrias poluiu tanto que ela foi considerada uma das áreas mais contaminadas do mundo, né, mais perigosas para se viver. Então, eu entendo que o problema ele existe, né? Existem vários problemas. A gente precisa começar a atacar os problemas, pelo menos um a um, para a gente conseguir resolver. Então, eu acho que a gente, com áreas contaminadas, a gente não vai conseguir resolver o problema, né, do saneamento básico como um todo, mas eu acho que o poluidor ele tem uma grande importância na qualidade dos receptores que moram no entorno, né? Então, eu acho que
Às vezes eu sou um pouco ativista, né? Uhum. Mas eu estava até conversando com um amigo que ele tem uma visão completamente diferente, né? Ele é já mais da gerência, né, de uma indústria, Uhum. e ele tem a visão de que, mas olha só o empreendedor, né? Ele está produzindo, né? Está dando emprego para as pessoas. Claro. E eu falo, eu concordo, mas a gente tem que ter responsabilidadade, né? E eu sei que o local onde ele trabalha é uma área contaminada. Daí eu tentando explicar, né? E daí ele também trazia, não, mas tem muitos problemas maiores, né? As queimadas na Amazônia. Eu falei, sim, aquilo é um problema, mas o problema que a gente está lidando aqui, a sua indústria está afetando uma boa parte ali da comunidade, né? Uhum. E a indústria, ela ganhou dinheiro, né, com isso. Correto. E ela tem que ter responsabilidade. Às vezes a gente escuta, né, que a lei ambiental é muito rigorosa, mas tem que ser, porque senão Uhum. a gente, qualquer um faz o que quiser, né? E a empresa, a indústria, enfim, ela tem que ter essa responsabilidade, até porque quem trabalha na indústria também mora ali no entorno, né? Sim. Então, eu entendo que talvez a questão de áreas contaminadas ela seja mais local, mas ela não deixa de ser um grande... As áreas contaminadas são um grande problema, né? Tá certo, tá certíssimo. Não, tá Vamos certo, lá, vai lá. Bom, a questão do gerenciamento de áreas contaminadas, eu vou entrar no assunto que o Diego comentou, né, em relação à questão do problema ambiental no geral, né, a questão de saneamento básico, questão de políticas públicas de meio ambiente e tal. Nós sabemos aí que se a gente, até pelo próprio censo que a gente viu agora do IBGE e mostrou, né, eu estava até lendo alguns relatórios em relação ao censo, mostra que a maior parte da população tem acesso a políticas públicas relacionadas ao meio ambiente e a questão do saneamento básico em geral nas regiões sul e sudeste, né? Uhum. Então tem um predomínio muito maior entre as maiores cidades, né, que possui tratamento de água, possui tratamento de esgoto e tal, estão nas regiões sul e sudeste. Sabemos que o Brasil é muito diverso. Se você for para a região norte, a estrutura relacionada à questão do saneamento básico é muito baixa. Tem algum número ainda em capitais, mas em cidades do interior não existe condições, não existe, né, nenhum tipo de programa relacionado a isso, né? E tem aquele velho ditado que muitos falam, né? Obras ambientais de saneamento básico não dão voto, né? Então, o cara vão lá, que dá voto é viaduto, asfalta a rua, mas aquele serviço dentro das ruas, né? De você fazer, instalar um esgoto, colocar uma água, realmente né, não existe uma política pública clara para isso e eu espero que realmente esse cenário mude, né? E acho que a tendência é mudar, né? Com o cenário que a gente está vendo atualmente. Mas colocando o GAC nisso tudo, né? O que a gente pode ver, né? Que o GAC tem toda aquela definição, né? Se existe, né? Que é uma ferramenta para a preservação da saúde pública, de ecossistemas e etc., né? Então o GAC teoricamente ele entraria nisso tudo. Se existe um problema de saúde pública e de preservação, o GAC entraria. Aí a gente tem que encaixar o GAC dentro das leis federais, leis estaduais e até municipais, né, para colocar ele no âmbito do procedimento de contexto nacional, enfim, e utilizando todos os instrumentos, né, multidisciplinares que o GAC tem e fornece, né? Aquela denominação do GAC, né, que o antigo manual de gerenciamento de áreas contaminadas fala, né, que se existe um local onde existe poluição ou contaminação, né, de qualquer substância e tal, o gerenciamento de áreas contaminadas, né, está lá para determinar os impactos, ver os bens a proteger, cuidar da saúde humana em geral, né? Então, acredito que, como o Diego comentou, né, no âmbito geral, né, no âmbito, né, macro, o GAC ele se encaixaria em qualquer uma dessas políticas públicas aí de saneamento e tal, mas a gente vive uma realidade que o GAC ele entra num problema muito local, muito localizado, ainda não tem, né? Eu acho que por ser uma área nova, né? Se a gente for considerar toda a questão ambiental no Brasil, né? Que tem uma relevância aí, será nos últimos 40 anos, o GAC é uma coisa muito nova e a gente vê ele se encaixando e entrando numa questão muito localizada, né? Principalmente nas regiões sul e sudeste ou em capitais de outros estados, mas
eu acho que tem o potencial, conforme a denominação dessa ciência, entre aspas, de se expandir e atingir outros fatores aí, como você citou no início, Marcão. Excelente. Eu sou totalmente a favor, né, para que fique claro, né, sou totalmente a favor que as indústrias, os responsáveis legais que contaminaram a área, têm que descontaminar a área e pronto, né? Embora tenha poluição do ar muito mais grave, né, queimadas na Amazônia e tal, mas quem externaliza, você não pode deixar o cara externalizar, né, o prejuízo aí para a sociedade, porque afinal de contas, como bem falou o Diego, né, teve o impacto inicial, onde pegou a matéria-prima, a indústria pegou a matéria-prima. Daí ela faz uma série de transformações na matéria-prima e gera resíduos, porque afinal de contas a entropia sempre aumenta, né? Então você vai gerando resíduos, e aí a área fica contaminada e a indústria obteve um lucro. Claro, não sem antes também gerar um impacto social positivo por um lado, porque você dá emprego para as pessoas, mas negativo por outro, porque você explora o trabalho das pessoas para obter o lucro, né? Então, enfim, a indústria fez tudo isso. E ela é responsável, a gente não pode deixar a indústria externalizar esse prejuízo para a sociedade. Nem o impacto inicial de trazer a matéria-prima, nem o impacto de causar uma área contaminada. Então, concordo. Só que daí eu perguntei para vocês no sentido da sociedade. É curioso a sociedade, né, as leis, o Estado, a CETESB, existia um mercado de áreas contaminadas e não existia um mercado, por exemplo, de mitigação da poluição atmosférica. A gente não está, como sociedade, olhando para isso. Não que a gente deva deixar de olhar para as áreas contaminadas, né? Mas talvez a gente esteja deixando passar algumas outras coisas. Mas aí, Diego e Alan, as pessoas também perguntam nesse mesmo tema, mais ou menos nessa toada que eu perguntei, então elas dizem assim, olha, isso é um custo da sociedade, o gerenciamento de áreas contaminadas, sei lá, um mercado estimado em 100 e poucos bilhões de reais, contando remediações, investigações que estão por vir e tal, 100 e poucos bilhões de reais, esse é um custo da sociedade. Vocês concordam que isso é um custo da sociedade? Por isso a sociedade tem que avaliar se esse custo deve ser gasto? Ou não, ele tem que ser gasto porque o custo não é da sociedade, é de quem contaminou? Excelente pergunta. Vai lá, Alan. Olha, a sociedade tem que acompanhar e, enfim, né, tem que... Vamos no contexto histórico, né? O estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, chegou na década de 1900, industrializou de uma maneira absurda, trouxe grandes empresas, incentivos fiscais e tal, e veio nessa toada aí até a década de 1980, né, incentivando para as empresas virem e tal, e tal, e tal. Isso não existia, um pensamento ambiental, né? Você queria tinha um pensamento econômico, né? Vem as empresas, traz o emprego, mas vamos fazer sem ver as consequências, né? E tem diversos lugares no país, Zona Franca de Manaus, a região metropolitana do Rio, que é altamente industrializada, e estamos acompanhando também que a migração de empresas que saem aqui do estado de São Paulo estão indo para Minas, estão indo para Goiás, enfim. Sim. Ok, o estado e a própria sociedade quer emprego, quer tal, leva as empresas, chega lá naqueles centros, mas ok, a empresa foi, o estado foi lá e deu as condições e a empresa está lá. E aí, né? Estamos produzindo, todo mundo está, né? O funcionário está lá com seu emprego, o dono da empresa está recebendo os seus lucros porque não está pagando os impostos, né? Está fazendo o que ele quer e tal, e contaminação na água, contaminação no ar, contaminação no solo, entre outras coisas. Quem que vai cuidar disso, né? O município ou a unidade da federação que incentivou isso, ou quem está realmente fazendo, né, poluindo e etc. Né? Eu acredito que a responsabilidade tem que ser compartilhada, né, mas a gente sabe que a realidade não é essa. O poluidor, a empresa, ela tem, né, uma responsabilidade 90% maior, né, de cuidado, né, de devolver ao local aquilo que ela pegou, né? Geralmente, nesses lugares mais novos não tinha nada, ela vai ter lá que fazer os investimentos e tal, e o Estado tem que dar subsídios de alguma forma, né? Ou fiscalizando, ou
oferecendo algum tipo de ajuda intelectual, ajudar de alguma forma. Não estou defendendo nem o Estado nem a empresa, mas acho que tem que ser compartilhado, né, a forma de cuidar aí desses passivos. Não, legal, legal. Eu só acho que, assim, na guerra fiscal, por exemplo, as indústrias foram para outros lugares. E aí a sociedade, né, a sociedade do Paraná, a sociedade da Bahia, gastou para isso. Baixou os impostos, deu o terreno, e a indústria se instalou nesses lugares e contaminou esses lugares. Então, o Estado não é responsável por isso, eu acho, né? O Estado deu os incentivos, o Estado foi explorado. O Estado, e o Estado representa a sociedade. A sociedade foi explorada ali por conta de toda essa história. O trabalhador foi explorado, embora tenha tido benefício, porque o emprego na indústria é melhor do que um subemprego, né? No setor de serviços, como o Uber, ou mesmo um emprego precarizado na agricultura. Então o emprego industrial é bom, embora a mão de obra dele tenha sido explorada pelos donos das empresas. E aí no final ainda tem área contaminada. Então eu acho que quem tinha que pagar realmente é o dono da área contaminada. E claro, né, com a fiscalização, com a intermediação do Estado, porque isso é uma política pública, né, deixar o meio ambiente em condições seguras. Mas a pergunta também, o Diego vai poder complementar a história do Alan, é assim, tem gente que diz que se a gente cobra da indústria a remediar a sua área, quem vai pagar no fim é a sociedade toda, porque o cara da indústria vai embutir esse preço no custo dos serviços e tal, no custo do produto que ele vende, não sei o quê, então esse custo acaba indo para a sociedade. Esse que é o negócio. O custo vai para a sociedade ou vai para a indústria? Me deveria ir para a sociedade ou deveria ficar para o empreendedor, Diego? Eu concordo, né, com tudo que vocês falaram, né, eu acho positiva, né, não sou contra o processo de industrialização, que eu acho que a gente precisa se desenvolver, Sim. Mas eu sempre bato nessa tecla da responsabilidade, né, então o trabalhador, ele tem a responsabilidade dele, produziu o que ele tinha que produzir, a empresa, ela lucrou com a produção, e ela tem a responsabilidade de manter o meio ali minimamente saudável, né? Mas, realmente, eu não tinha pensado por esse lado, né? Que provavelmente esse preço está embutido e a gente acaba pagando para a indústria, para o poluidor despoluir algo que a gente, obviamente, né? A gente se beneficiou disso também indiretamente, porém, esse é um caso muito complicado, né? Porque às vezes o próprio lucro, a maior parte do lucro, ele vai para fora, né? Claro. E a gente fica aqui com o passivo e a gente ainda tem que pagar a conta. Eu não sei se existe uma forma de... eu entendo que isso só poderia ser resolvido talvez através de uma legislação específica, né? A empresa, ela tem que ter um fundo específico para lidar com essas coisas. Mas é bastante complicado, porque provavelmente para ter esse fundo ela também vou embutir um custo aqui no produto para ter esse dinheiro. Afinal, a empresa só existe porque tem lucro. Se não tem lucro, ela não existiria. Não importa se ela faz parafuso ou se ela faz vaso ou se ela é uma consultoria de áreas contaminadas, né? Ela só está lá para ter lucro, né? Justamente. Aí, quando eu comentei, né, que eu falo de compartilhar, né, o Estado ele tem que fiscalizar, né, isso sem dúvida nenhuma. Os órgãos reguladores, né, a gente vê isso muito no estado de São Paulo, né, eles atuam, além de fiscalizar, né, eles dão até condições técnicas aí para as empresas aplicarem algumas coisas e tal, e dão os avais, né, se vai ou não vai e tal. Se não tivesse acompanhamento, né, de perto do Estado, enfim, as empresas vão fazer o que quiserem, né, com uma legislação ambiental fraca, né, omissa, ou a gente sabe que tem muitos locais nem existe, né, nenhum tipo de fiscalização, né, e acompanhamento, então fazem o que querem, né? Então, nessa questão de compartilhar, ele entrando, né, não investindo dinheiro, né, para fazer o que a empresa jogou ou contaminou, né, mas oferecer uma
toda uma estrutura para estar de perto. Vocês vão ter que fazer, vão ter que cuidar do que vocês pegaram, né? Porque, enfim, né? A gente incentivou, vocês vieram, se instalaram, né? Fizeram todo o serviço e agora vocês têm que dar condições, não só para aqueles que estão lá dentro trabalhando, mas aqueles que estão no entorno. E, além disso, claro que se vai colocar um fiscal lá para cuidar dele, o Estado está gastando dinheiro para cuidar de uma coisa que não foi ele que fez, né? Que foi uma indústria que fez. Então, é complicado. Às vezes é uma relação até um pouco desigual, acaba o Estado cedendo para não perder a indústria, para não perder a questão dos empregos, e acaba cedendo em partes. Uma legislação específica seria realmente a melhor forma de cuidar dessa balança. Por fim, o GAC atualmente é relevante? É relevante? Assim, o que a gente faz é importante para o meio ambiente, para a sociedade, para o mundo, para a humanidade? Eu tenho a opinião de que sim. Porque a gente está lidando com coisas, como a gente falou, mesmo que seja no impacto local, né, mas a gente está retirando massa de contaminante que pode causar uma doença, sei lá, tem substâncias que têm potencial cancerígeno, mutagênico, enfim. Sim. Eu acho que a gente está lidando com a vida das pessoas, com a saúde delas, né? Então é sempre relevante. Concordo. Alan, o que você acha? É relevante. Podemos continuar? Podemos, eu acho que é totalmente relevante. A gente vê, se a gente pegar o cenário brasileiro, principalmente nos grandes centros, né, onde tem a maior, né, onde estão instaladas as maiores indústrias e tal, né, a gente vê o que a gente está vendo nos grandes centros atualmente, né? Vou colocar aqui o caso da cidade de São Paulo, né? Antigas áreas industriais estão virando grandes condomínios, né? A questão imobiliária, a questão dos brownfields, né, que é aquelas áreas contaminadas que estão virando parques, que estão virando outros tipos de uma reutilização mesmo de áreas, né? A gente está vendo cada vez mais planos diretores sendo, né, criados aí em várias cidades, então é relevante, né? E o nosso mercado faz parte aí do desenvolvimento, né, de médias e grandes cidades, e está começando a entrar aí no nicho das pequenas cidades. Eles têm muito trabalho para ser feito. Então, eu acho que é totalmente relevante, sim, o GAC. Legal. Que bom. Eu queria só fazer um comentário, né, na linha do que o Alan falou, que eu acho que é importante a gente... O GAC, na verdade, ele só existe porque existe uma lei, né, que obriga o poluidor a tomar conta da poluição que ele causou. E eu sou bastante fã, né, de uma iniciativa lá daquela parceria do Senac, a ESAS, que são esses cursos específicos para órgãos ambientais do Brasil. Eu acho que isso é extremamente importante porque a gente vê participando desses cursos que, em geral, né, saindo aqui, né, do Sudeste, a gente vê que do Sudeste, Sul, a gente vê que os órgãos ambientais ainda não têm toda essa estrutura para lidar com essa complexidade que é o GAC, né? Então, eu acho que se a gente ter os órgãos ambientais fortes, né, os profissionais bem treinados, a gente consegue atingir o nosso objetivo, né, que é realmente tirar, né, gerenciar esses problemas e remover o risco, né, para os receptores. Bom, Fez aquela propaganda, né? Tá certo. Bom, assim, o GAC é relevante para a sociedade, chegamos nessa conclusão. Todo mundo que trabalha nisso sabe que é uma coisa complexa, é multidisciplinar, a gente que trabalha nisso precisa estar sempre se atualizando, pesquisando, lendo artigos, documentos, ITRC, CLUI e tudo mais. Mas como é que é para o trabalhador trabalhar com gerenciamento de áreas contaminadas? Porque são vários pontos aqui que eu quero falar com vocês. O trabalhador é mais bem tratado no GAC do que em outra atividade? O trabalhador está exposto a mais riscos do que um trabalhador comum? Porque a gente está lidando né, com um risco aceitável de 10-5 de desenvolver câncer, mas às vezes o trabalhador do GAC está trabalhando na escavação, né, numa escavação, numa retirada de massa, onde ele está exposto a muito mais do que aqueles 10-5
que um cara que vai morar no prédio um dia estará exposto, né? Como é que é a vida do trabalhador do GAC nesse momento aqui, né, no momento atual, antes da gente falar do futuro, né? Como é que é o trabalhador do GAC hoje? Eu acho que a vida do trabalhador do GAC hoje, ela está um pouco diferente do que era há um tempo atrás, né? Então, eu vejo, por exemplo, na Arcades a gente tem um setor bastante forte de saúde e segurança, e a gente faz uma avaliação, até inclusive em relação a se a gente precisa de um EPI específico, né, para justamente evitar essa contaminação, mas a gente sabe que o cara está fazendo isso o tempo todo, né? Então ele está muito mais suscetível a esse tipo de danos, né? Em relação se o trabalhador ele é mais bem visto do que em outras áreas inclusive de meio ambiente, isso é uma coisa bastante interessante. Eu já trabalhei, como o Marcão sabe, né, bastante tempo em indústria e bastante tempo em campo também, então vivia sujo de óleo, e dentro ali desse ambiente a gente era as pessoas que iam lá atrapalhar a produção do cara, né, e interditar a área e trazer gastos, problemas, né? Gastos, geralmente a gente, pelo menos quando a gente está lá dentro, a gente é visto dessa forma. Mas pelas pessoas que eu vejo de fora, talvez, eu acho que hoje essa questão, principalmente de ESG, sustentabilidade, ela chama mais, ela traz mais destaque, talvez, né? E eu sei que muitas pessoas estão olhando bastante para esse lado, né? Que talvez uma questão até de mais de status, enfim, né? O cara não precisa se sujar com óleo. Então, eu realmente eu tenho as minhas convicções, né? Eu gosto muito mais de ir lá e remover o contaminante que está ali. Eu sou mais prático, né? Mas enfim, cada pessoa tem uma personalidade, né? Uma visão de mundo diferente. Mas não sei se é isso. O engenheiro ambiental, o geógrafo, no GAC ele é melhor para ele trabalhar, né, no GAC do que trabalhar em alguma outra área da engenharia ambiental ou da geografia? Entendi. Bom, eu vejo que, assim, comparados com outros, principalmente quando eu estava ali no início, né, da carreira, eu via amigos indo para diferentes áreas, né? Eu sei, nessas comparações, que o mercado do GAC, pelo menos lá atrás, ele pagava bem, né, comparado com outras áreas. Talvez isso esteja mudando um pouco, né, ao longo do tempo. A gente percebe que, por exemplo, em grandes corporações, né, foram criados novos níveis, né, então a pessoa, para conseguir chegar num nível mais alto, né, ele realmente consiga ter um salário, né, suficiente, a gente vê que demanda muito tempo e muito custo por parte do trabalhador, né? O cara precisa fazer curso de especialização, ele precisa participar de congressos. Então, eu vejo que hoje talvez esteja um pouco mais difícil de você conseguir subir na carreira e aumentar o poder aquisitivo, né, de quem está trabalhando. Então, até vejo amigos migrando mesmo que trabalharam com áreas contaminadas durante muito tempo, eles estão migrando para outras áreas, inclusive TI, né? Que é ou programação, porque é uma área que está pagando mais hoje e não exige, talvez exige bastante, né? Todas as profissões exigem muito, mas talvez exige de uma forma diferente, né? Que o GAC exige, porque a gente tem que estudar continuamente, sem parar, e os custos, a gente tem que gastar com cursos, com livros, com um monte de coisa para a gente conseguir esse espacinho, né, dentro do GAC. Na minha opinião, Marcão e Diego, acho que, bom, pelo fato do GAC ser, né, multidisciplinar, isso exige muito mais de todos nós profissionais, e a gente sabe que tem profissionais de diversas áreas que estão, né, embutidos aí no mercado de GAC. Vou falar no meu caso da geografia, né, como não é muito comum ter geógrafos no GAC, então para nós, geógrafos, é uma porta gigantesca aberta, né? Uma porta aberta assim que para os que estão dentro, para os que conseguiram, né, entrar nesse mercado, para nós é algo muito satisfatório e muito, né, uma coisa
totalmente satisfatória para nós geógrafos, né? E nós, geógrafos, temos duas opções, né? Ou vamos para a área da licenciatura, da aula, ou vamos para a área técnica, né? A área técnica, ela se subdivide em diversos fatores. A gente tem o GAC, tem também a área, né, de dados, né, que tem muitos trabalhadores também. Conheço alguns profissionais, né, que saíram do GAC e foram para a área de gerenciamento de dados, que é uma área que está em alta, né, e ela pode ser aplicada em diversos tipos, diversos nichos da área ambiental, né, pode dentro do GAC ou, enfim, ou até na área mais relacionada ao TI, como o Diego comentou. Comparando aí o mercado de GAC, né, de 20 anos atrás, por exemplo, né, com o mercado agora, acho que vejo pontos positivos e negativos, né? Profissionais mais antigos, eles falavam que a concorrência era menor, que os trabalhos tinham um ritmo diferente e que a qualidade era maior, é o que muitos falam, né? Sim. E que e agora com o mercado mais saturado, chegam até a questionar que a qualidade caiu um pouco se comparar com o mercado de 20 anos atrás. Isso é um ponto. Um outro ponto em relação à segurança dos trabalhadores e tal, eu acho que houve uma melhora, né? Até pelos aspectos tecnológicos, enfim. Mas, de 20 anos atrás, para o trabalhador que faz o serviço agora, a gente sabe que quem está mais exposto são os trabalhadores iniciantes, né, os profissionais de sondagem, enfim, esses sempre serão os mais expostos, infelizmente, né, a diversos tipos ao trabalho mais pesado, ao trabalho com mais riscos, né, e eu não sei se o nosso mercado atualmente valoriza esses profissionais, né? Um profissional iniciante no GAC, um estagiário, um assistente, né? Ele, né, aquele que começou há 20 anos atrás, o que começa hoje, a gente sabe que é o que sempre vai estar mais exposto. Então, isso é uma contradição dentro do nosso mercado. Bom, falando do trabalhador, do mercado, da empresa, né? Vocês tocaram em alguns pontos que eu queria tentar falar um pouco mais agora. Imagina que existe o responsável legal, né, uma indústria, o posto, a incorporadora, e esse responsável legal ele precisa de um trabalho em áreas contaminadas, uma investigação confirmatória, uma investigação detalhada, uma avaliação preliminar. E ele vai consultar uma consultoria, né, vai contratar o que a gente chama de consultoria, que é o responsável técnico. E aí ele liga para uma, liga para outra, e dentro da consultoria tem alguém que vai falar assim, olha, para fazer esse trabalho, essa investigação confirmatória, fazer o projeto, vamos chamar de projeto, para fazer esse projeto, deixa eu ver, o cara faz uma conta, vou gastar tantas horas disso, vou pagar o material aqui, tem o custo direto, os custos indiretos, as horas e tal, e aí então vou fazer isso aqui por 100 mil. E aí alguém da consultoria então vendeu um projeto por 100 mil. E aí quem vendeu passa para o próximo. E o que eu estou vendo é isso, passa para o próximo, e esse próximo tem que se virar para fazer o projeto por bem menos do que 100 mil, porque cada vez mais os donos das consultorias, sejam nacionais, sejam internacionais, sejam grandes empresas, sejam pequenas, cada vez mais tem mais concorrência, por isso o cara quer achatar os custos, portanto, achatar os custos significa achatar as horas, achatar o salário do trabalhador, e, por outro lado, tentar maximizar o seu lucro, já que, como a gente falou no começo, né, empresa privada, o objetivo da existência dela é obter o lucro. Né? Bom, no meio disso fica o trabalhador, e o que eu estou vendo é exatamente o que vocês falaram agora há pouco, uma linha de montagem. Tá? Estão fazendo processos industriais, eu vejo isso, né? Eu não estou na consultoria, eu vejo acontecer isso, que são processos industriais, então os trabalhadores são, na verdade, engrenagens numa linha de montagem. O que eu acho que antes era um pouco mais, um trabalho mais parecido com ciência, hoje é um trabalho mais parecido com uma fábrica. Como é que vocês veem isso aí? O que eu estou falando, estou exagerando? Não é bem assim? É assim em termos, né? Como é que está a relação? Busca pelo lucro, né? Então busca pela margem dos acionistas ou margem do dono da empresa, a margem do sócio majoritário que está no exterior ou que está aqui no Brasil, né, que é um investidor, a venda do projeto e a execução do projeto, porque daí chega o trabalhador tem que falar, meu Deus,
que eu vou fazer aqui? Então o trabalhador acaba tendo que trabalhar mais horas e não lançar essas horas, não receber pelas horas extras, só para fazer caber no orçamento, né? Isso acaba, eu tenho visto também gerar muitos problemas aí de burnout, de problemas aí de saúde do trabalhador, né? O que vocês veem? Olha, o capitalismo, enfim, ele está sofrendo mutações, ele sofre, né, mudanças, e a gente sabe o seguinte, né, que eu concordo, Marcão, quando você fala da gente estar trabalhando no sistema de engrenagem. Já lembro do Charlie Chaplin passando lá pelas engrenagens. Cada vez prazos mais curtos, valores assim irreais para você fazer um projeto, né? E aí o contratante quer pagar um valor X e a consultoria precisa desse trabalho, e para não perder o projeto, para não perder uma margem de lucro, ela vai e aceita o trabalho, só que, ok, a pessoa que assinou o contrato aceita, aí passa para a pirâmide, né, vai descendo a pirâmide e fala, olha, se vira, né? Você tem que fazer um projeto de 1 ano e meio em 40 dias, né? Então, se vira. Você vai ter que fazer assim, 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 tantas horas, e se não der certo, a responsabilidade vai cair sobre alguém. Sempre assim, né? Não vai cair sobre aquele que contratou, vai cair sobre aquele que não cumpriu a tarefa, enfim, não fez o acordo, não conseguiu cumprir a meta estipulada. Então, eu acho que para a pessoa fazer a negociação e assinar o contrato, ótimo, né? Tá tudo certo. Agora, para aquele trabalhador que vai cumprir, que vai ficar sem dormir muitas vezes, que vai trabalhar um fim de semana e não vai colocar no seu banco de horas para cumprir o trabalho e fechar, né, o ciclo, vai ser dessa forma, né? O trabalho vai ser finalizado, mas a dura pena, né? Então, aquele que vai estar... Eu não falo só o trabalhador que está lá em campo fazendo o serviço, mas vai aquele desenhista que tem que fazer um trabalho recorde de 3 dias em 3 horas, então sofre toda uma cadeia, mas da metade da pirâmide para baixo é aqueles que vão sofrer as consequências de um contrato que não atende ao estipulado. É aquele negócio, né? As consequências sempre vão ser, né, depositadas naqueles que têm menos poder. Bom, eu concordo com o Alan, e eu vejo talvez algo que venha mudando um pouco nos últimos anos também, né? Acho que a gente está sendo cada vez mais apertado, assim, né? E eu digo, nós, tanto em vários níveis, né? Tanto do estagiário, analista, engenheiro, coordenador, gerente, diretor, porque a empresa, ela sempre precisa dar lucro, né? E a gente está numa situação econômica que, por exemplo, os juros, né, se eu deixar a minha grana em um lugar, ela vai render mais do que às vezes a empresa está rendendo. Então, E aí o o investidor investidor... fala, não, se eu não tiver 26% de lucro, né, porque 13 é o que eu ganho sem fazer nada. Se eu não tiver pelo menos o dobro, eu nem mexo com vocês aí, né? E aí, pô, é duro, né? Essa é uma situação complicada e, como a gente falou, a empresa tem que dar lucro e o investidor, ele quer saber do dinheiro dele. Sim, sim. Então, eu percebo que a gente está sendo cobrado bastante, né, até pela questão de inovação mesmo. Como que a gente faz isso de uma forma mais enxuta, né, utilizando algumas ferramentas, enfim, a gente tem visto bastante mudanças nesse sentido. Mas nem sempre a gente consegue utilizar a ferramenta, otimizar algum relatório, alguma coisa, entregar com a qualidade que a gente precisa, né? Então, eu percebo que a gente está cada vez mais espremido, né? Isso em vários amigos de diferentes empresas, consultorias, e na verdade não só em áreas contaminadas, né? Mas a gente está vendo que esse está sendo um movimento global, assim, né? De cada vez mais a gente ser mais eficiente, e além disso você tem que entregar o trabalho na qualidade sempre superior, né, do que o restante
das empresas e com cada vez menos tempo. Então eu vejo que é algo que a gente já até conversou várias vezes, né, sobre a saúde mental, né, que a gente percebe, eu vejo isso em diferentes lugares, que muitas pessoas estão sofrendo realmente com burnout, com ataque de pânico, com, enfim, justamente porque a pressão está cada vez maior, né? Então a gente sempre tem que produzir cada vez mais. Eu acho que isso está num ritmo ainda mais acelerado, né, nos últimos anos, e com cada vez menos e fazendo milagre. É que a gente como trabalhador, a gente tem uma visão totalmente diferente do empresário, né? Isso é totalmente diferente, né? Muitos trabalhadores, a gente consegue enxergar algumas coisas, né? Aí a gente pode colocar aí desigualdades, a questão do elevador social, enfim, né? A gente vê isso. Poucos, né? Eu falo, poucos empresários têm uma visão social, uma visão de desigualdade, né? Tem uma visão realmente aquela questão do lucro, né? Sim. Eu tenho que cumprir a meta, tenho que lucrar, então tem que ser dessa forma, né? E nós, a gente pensa, não, lucro não é tudo, né? A gente quer, a sociedade exige, né, um contrato social diferente, né? Então, só que 97% da população, estou falando um número aí, mas enfim, tem uma visão diferente, e os 3% tem daqueles que controlam tudo, né, que tem acesso a coisas que a gente nunca vai ter. Esses 3% são os que controlam, né, o elevador social, né, eles que dominam tudo, eles que regem as regras, e nós, a gente questiona, né, a gente enfrenta de alguma forma, mas é uma guerra muito desigual. A base, enquanto a base não tiver uma movimentação mais firme, enquanto isso, os 97% vão ter que seguir as regras dos 3% que controlam tudo. Mas, para mudar isso, a gente tem que se conscientizar bastante e tentar tirar o controle dos 3%. Mas algo que eu acho interessante, né, é que eu estou experienciando isso ainda mais, né, cada vez mais no dia a dia, que até pouco tempo atrás eu tinha mais aquela visão do trabalhador mesmo, botando a mão na massa. E agora já tenho alguns anos que eu estou nessa parte mais gerencial, né, de supervisão e tal. E muitas das frustrações, né, do trabalhador, que ele está lá sendo explorado, acaba sendo jogada para a gente, né, para a liderança. Ele te vê como o opressor, você é o representante do patrão, é isso aí. É isso aí. É verdade. E uma coisa que eu estou tentando mostrar e sendo bastante aberto com a equipe é justamente, cara, eu também estou na mesma situação que você, né? Então, as pressões, né, elas são diferentes, né? A pessoa, ela está no campo, ela tem que lidar com todos aqueles problemas, e a minha pressão é um pouco diferente, né? Não que seja maior, melhor, pior, mas eu estou tendo que lidar com outras questões. O projeto está dando lucro, a gente está entregando dentro do prazo que alguém lá atrás vendeu. Às vezes eu mesmo sou o cara que fiz a proposta, e eu precisei abaixar as horas para a gente conseguir ganhar uma concorrência, e depois eu mesmo tenho que fazer um bem bolado ali para conseguir atender, né, o cronograma, entregar o relatório, entregar o produto, e ainda lidar com toda essa questão pessoal, né, com gestão das pessoas também, porque a gente está sempre trabalhando com vidas, né, sim. Vidas, a pessoa, ela saiu da casa dela, ela tem os sonhos delas, né, angústias, enfim, né, tudo. Sim, e daí isso é uma coisa nova para mim, tem que lidar, além de tudo com que a gente já lida, às vezes preciso ir para campo também, mesma coisa, preciso vender, eu preciso gerenciar, eu preciso prestar contas e também preciso manter a equipe ali, talvez fazendo até um trabalho de psicólogo. Mas isso é um contexto interessante, Diego, que você falou, que realmente, né, abre aspas, né, aquela pessoa que está lá em campo, que está lá sofrendo, passando os perrengues e tal, e fala, nossa, aquele cara só sabe mandar, né, e tal, né, enfim, isso eu nem culpo o trabalhador que pensa dessa forma, porque
às vezes falta até um pouco de união e de conhecimento e tal, e falar, olha, se eu estou num cargo um pouquinho maior que você, não quer dizer que eu sou melhor que você, né? A gente está no mesmo, né? A gente está no mesmo barco, na mesma classe, né? Enfim, porém, essas divergências aí que são colocadas, né? Principalmente em questão salarial, em questão até da união trabalhista, assim, em geral, é aplicada no dia a dia. A pessoa vê outras pessoas agindo dessa forma, a pessoa não tem um conhecimento, no geral, de quem é o opressor, entre aspas, de quem está sob o controle dele. Ele acaba confundindo com aquela pessoa que está direcionando ele. Então, por isso que a gente, se tem um pouquinho de consciência, né, trabalhista e social, a gente tem que conversar com essas pessoas e explicar a situação. A gente está no mesmo barco, a gente está na mesma situação, vamos tentar atingir o mesmo objetivo e, assim, não sou contra você, não estou querendo ser melhor que você, mas a gente, né, enfim, acho que falta um pouco de união nisso, principalmente, né, união da classe mesmo trabalhadora, né, no geral, né, isso aplicando dentro do GAC mesmo. Então, o analista, o coordenador, o gerente, a gente está no mesmo barco, né, a gente tem que se unir. E tem uma coisa interessante também, né, que a gente sabe que é óbvio que a pessoa que... Um dos melhores trabalhadores do GAC é o cara que precisa estar em campo, né? Porque é ele que está coletando os dados. Só que para a gente conseguir vender o projeto atingir as margens dentro do valor da concorrência, a gente precisa colocar o cara que acabou de entrar. O pior cara da empresa que vai pro campo. Tem que colocar o cara, né, o recém-formado, aquele que tem a hora mais barata. Você tem que contratar a empresa. Às vezes você quer vender um serviço mais caro, mas a empresa não quer esse serviço mais caro. Aí você contrata um serviço mais barato, mas você tem que dar o mesmo resultado do serviço mais caro. Com certeza, né? É isso aí. Então, é isso. Aí, se o dado não fica bem, não fica, né, não for um dado representativo, a culpa é sua, você que vendeu esse dado. Se você sabia que da outra forma é a maneira correta, mas um pouco mais caro, aí fica aquela balança. Ou você vende uma coisa com qualidade ou uma sem qualidade. Mas aí entra a questão do preço, né? Aquela coisa. Você quer fazer um trabalho, tem que fazer um trabalho lá, uma coleta de dados de solo com um equipamento mecanizado. E tem o equipamento manual. Qual que é o mais barato? Né? O manual. Mas o manual vai oferecer a qualidade e a representatividade do dado que o mecanizado vai fazer? Não. E aí? Aí você vai ter que se explicar depois no seu relatório, no seu serviço, se isso vai ser representativo ou não. E com o trabalhador é a mesma forma, né? Você vai colocar um coordenador para coletar dados ou vai colocar um assistente, um analista para coletar o dado, né? Não, só para contextualizar, mostrar um exemplo, né, de como que a gente é cada vez mais apertado também por conta do cliente, né? Claro. Esse cliente que eu trabalho, né, o meu principal cliente, ele vende um produto, tipo, bruto. Caiu o valor do dólar, né? Caiu porque quando o dólar estava a R$8, o cara tava dando risada. Agora... e daí eles tinham feito várias projeções, vamos vender pra caramba, né? O dólar, graças a Deus, baixou, e eles tiveram que reduzir custos. E qual que é o primeiro custo que você reduz? Meio ambiente. E a gente sofreu muito isso, né? O cliente, ele cancelou projetos e a gente perdeu uma concorrência porque, cara, esse é o mínimo que eu consigo fazer para te atender, porque o cara é um cara que demanda, assim como o cliente do Alan, né? A gente tem que estar lá o tempo todo, e daí a gente optou em manter o preço, mesmo que perdesse o cliente, porque estava impraticável, né? E perdeu. Aí, perdeu. Bom, vou avançar na pergunta aqui. Vocês falaram uma série de coisas sobre o controle dos custos, a redução dos custos, supostamente melhorando a tecnologia, né? Isso aí é comum no capitalismo, na história do mundo, né? Você aumentar a produtividade individual por meio de técnicas, né? De tecnologia. Então, falando para dentro do GAC, usar, como o Diego sempre fala, o QGIS, mas mais do que o QGIS, ferramentas como o ChatGPT. O Leandro falou sobre uma ferramenta
que tem, já tem, a Arcadis está desenvolvendo, já desenvolveu alguma coisa que ajude as pessoas a escrever os relatórios, o uso de inteligências artificiais, de análise de grandes dados e tal. Tudo isso aí vai ser incorporado no GAC ou não, né? Então essa é uma pergunta. Vocês acham que essas inovação tecnológica da sociedade vai chegar rapidamente no GAC? E se chegar, qual é o efeito disso para o trabalhador? Porque muita gente acha que chegando a tecnologia, para o trabalhador vai ser melhor porque ele vai trabalhar menos, né? Então vai acabar o trabalho degradante, o trabalho, né, assim, sem sentido, o trabalho alienante, ele vai fazer só o trabalho de pensar, né? E tem gente que acha que o capitalismo não vai deixar isso acontecer, se o custo reduzir, ele não vai precisar da metade das pessoas, metade vai embora. Não é que metade vai ficar lá trabalhando menos, a metade vai ser demitida. E se for isso, qual é a vacina para o trabalhador? Eu acho o seguinte, né, que as tecnologias que estão chegando vão vir vão ficar, né, vão ser agregadas, o GAC vai incorporar, né, todas as tecnologias que estão chegando. É uma tendência de diversos mercados, e o nosso, que está sempre se atualizando e tem, né, e é muito relacionado à tecnologia em geral, né, em diversos âmbitos, e isso vai ser agregado com certeza. Eu acho que não tem como escapar disso, e visto que é uma forma de se diferenciar, né, de consultorias se diferenciarem de outras aplicando, né, diversos tipos de tecnologias. Eu vejo a questão da tecnologia versus trabalhador da seguinte maneira, né? Vou trazer um exemplo remoto. Meu pai, ele foi metalúrgico durante 20 anos numa empresa chamada Brastemp, em São Bernardo do Campo. Ele era soldador, né, na empresa. E eu nunca esqueço que ele me falava que no setor dele era um setor que tinha 20 pessoas que faziam solda da junta das geladeiras, né? Então a geladeira é uma chapa, dobra a chapa e tem que fazer a solda entre as chapas. Ele fazia esse serviço. Então tinha 20 pessoas. Aí, num belo dia, chegou um equipamento importado, e esse equipamento fazia o serviço de 10 pessoas, né? Então, né, de 20 ficou, né, 2 pessoas. Então, as 2 pessoas que controlavam a máquina. Então, a máquina fazia o serviço de 10 pessoas. Para o GAC, a gente pode, por exemplo, colocar aí alguns trabalhos que são feitos manualmente, que já são feitos de forma mecanizada e tal, e isso substitui alguns trabalhadores. Para a parte tecnológica dentro do GAC, eu acredito que vai seguir a mesma linha também. Tem a rapidez, tem, né, as inovações que a tecnologia coloca, isso é relevante, ok, mas, por outro lado, eu acredito que muitos perderão, né, os seus empregos, as suas vagas, se não se atualizarem, se não tiverem uma forma de seguir esse mesmo acompanhamento que a tecnologia e esse crescimento que vai ter. As pessoas que não tiverem esse equipamento vão ficar para trás e vão ser demitidas, vão ser trocadas pela tecnologia. Então, tem o pró e tem o contra. A parte boa é que, ok, vai, né, para o empregador vai ser muito bom, isso vai, né, diminuir o custo dele, né? Vai diminuir o custo, o tempo e etc, né? E a gente sabe que para ter um empregado tem toda a questão trabalhista, tem toda a questão de impostos e tal. Então, quanto menos trabalhador, melhor, né, para aquele que emprega. Agora, e a parte tecnológica é isso, veio para ficar, mas eu acho que haverá consequências para os trabalhadores, como em outras áreas a gente já viu aí na prática, né, empiricamente, que existe. Bom, eu vejo coisas positivas e negativas, né, nessa mudança tecnológica que a gente já vive desde que eu nasci, né? Eu vejo, por exemplo, né, quando eu comecei a trabalhar lá no GAC lá atrás, não tinha o Equus, né, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente usa muito hoje para gerenciar esses dados. E antes a gente tinha que recebia o laudo do laboratório, escrevia tudo na mão, e hoje a gente já não tem mais esse problema, né? Inclusive, a gente consegue otimizar essas informações com o Power BI, por exemplo, então a gente já consegue
ter uma visão, calcular Menkendo, tudo a partir dali a gente não precisa fazer isso na mão. Por exemplo, na Arcades eu vejo que a gente está cada vez mais, isso até é uma ideia que eu tinha conversado com o Marcão lá há muitos anos atrás, que a gente está usando ferramentas digitais no campo para preencher essas informações que já vão direto para o cadastro, né? A gente não precisa ter mais uma pessoa que recebe aquela ficha, que cadastra tudo. Isso ainda está sendo implementado aos poucos, né? Mas eu vejo que isso é algo bastante importante, né? Está facilitando um pouco a nossa vida. Mas, por outro lado, eu também vejo justamente o que o Alan trouxe, né? Que cada vez mais quem vai conseguir sobreviver, né, na nossa indústria são as pessoas cada vez mais capacitadas, né? Se hoje já está corrido, eu vejo que isso vai ficar cada vez mais competitivo até, e as pessoas vão precisar correr cada vez mais para conseguir encontrar seu espaço, para ela não ser tão... Todo mundo é substituível, né? Mas não tão facilmente substituível quanto as pessoas que fazem a mesma coisa que a inteligência artificial ou outras ferramentas fazem, né? Então a tecnologia não vai facilitar a vida das pessoas, pelo contrário, vai tirar, né, o emprego das pessoas, é o que vocês disseram. E aí eu pergunto duas coisas, uma coisa decorrente da outra. Tendo em vista que isso é inexorável, isso vai acontecer, porque não depende da gente, não tem como a gente se segurar, né, esse avanço, porque é um avanço em favor dos 3% que o Alan falou aquela hora, né? É um avanço a favor do capital, né? Isso aumenta a produtividade, isso é bom para o capital, então a gente não tem como parar isso não vai ser interrompido. O que o trabalhador do GAC pode esperar para o futuro dele, já que isso aí vai acontecer? O que ele tem que fazer para, entre aspas, aí, se garantir? Cursos, atualização, estudos, aproveitar todas as oportunidades que aparecerem, né, para você buscar conhecimento. Eu acho que esse é o grande passo, né? Agora, a gente sabe que todos têm acesso a isso? Não, não são todos que têm acesso. Aí a gente tem que entrar naquele nicho, assim, correr atrás, buscar conhecimento, buscar amigos e espalhar o que for possível para que todos tenham acesso a isso. A gente sabe que mesmo aqueles que... Eu sempre cito o exemplo do, né, a gente tem aqui o podcast, tem, né, alguns cursos da ESAS e tal. Quando a gente tem acesso a isso, assim, é uma coisa incrível, né? A gente abre, eu acho que a situação de muitos que estão ouvindo aqui, a gente abre, assim, a nossa cabeça abre de uma forma grandiosa. E quando é gratuito ainda, melhor, né? Agora... a realidade de muitos trabalhadores no GAC, tem muitos que conseguem pagar um curso, né, da ESAS, que conseguem, né, um curso da ESAS, dependendo, né, do curso, tem uns tem um valor um pouco maior, outro menor, enfim, mas se a pessoa, tem alguns trabalhadores que conseguem fazer, muitos não conseguem, queriam e querem fazer isso, né, então, qual que é a alternativa, né? A alternativa assim, buscar uma outra forma, ou conversar com aqueles que estão com a sua empresa, ou se você não está empregado, conversar enfim, com amigos e tentar buscar conhecimento de alguma forma, né? Assim, hoje a parte boa dessa questão da tecnologia é que a gente tem acesso a muita coisa hoje que há anos atrás, né? Então tem muita coisa boa que a gente consegue acesso gratuito e consegue, mas para o profissional não ficar atrás, né, e não ficar no limbo aí com o avanço tecnológico, conhecimento, eu acho que é o principal fator. Se atualizar, correr atrás das informações e ser ousado. Tem que ser ousado, ser curioso, e buscar uma solução. Mas eu sei que o caminho é penoso e não é fácil. Então tem que lutar bastante. Sim. Eu concordo, eu acho que a gente tem, quem está entrando, né, ou quem quer se manter no GAC precisa cada vez mais se destacar, né, e eu faço entrevista das pessoas também, né, e das coisas que a gente já olha é, será que essa pessoa, essa aqui ela já tem uma pós na área, já facilita muito para a gente também, né, e como o Alan falou, é bem difícil todo mundo ter
o poder aquisitivo ali para pagar esse curso. Mas assim, eu concordo totalmente. E também tem um ponto que é algo que eu venho percebendo bastante, que a gente está falando mais de hard skills aqui, né? Então a questão conhecimento teórico, técnico, enfim. Mas eu vejo que algo que também está sendo bastante visto é a questão de soft skills, né? A pessoa saber se comunicar, e isso é algo que a gente aprende, mas acho que algo até um pouco mais difícil é saber se comportar e ter um comportamento que não destoe muito dos demais, né? Então a gente vê, a gente sempre procura, quando a gente está entrevistando as pessoas, uma pessoa que seja de mais fácil convívio, né? Então eu acho que isso é uma coisa que nunca me falaram. Eu fui aprendendo, né, tomando pancada. Tomando pancada, e hoje eu vejo o quanto que isso é importante também, né? Porque a gente já vive nessa correria, a gente já vive com todas essas questões que a gente está falando, né? A gente cada vez mais precisa estudar, precisa precisa vender bem, manter o projeto na margem, e a gente ainda tem problemas de comportamento entre as pessoas, né? Então eu acho que isso é uma coisa um pouco mais difícil, né? E a gente às vezes só consegue ver isso depois que a pessoa já está trabalhando um certo tempo, mas eu acho imprescindível a gente ter também trabalhar isso, né? Para quem quer se manter no ambiente corporativo, a gente precisa saber aprender a lidar com pressão, né? Porque pressão é o que a gente vive de todos os lados, né? Então, eu acho que essa questão de soft skills, inteligência emocional, tudo isso a gente aprende também, né? É um pouco mais difícil no meu ver, né, do que os hard skills, mas é algo que está sendo cada vez mais imprescindível. E as pessoas preferem trabalhar com pessoas que consigam lidar ali com a pressão, consigam se comportar e conviver bem com as pessoas, né? Então acho que isso é uma dica que eu daria, que é bastante importante. E como é que vocês veem o GAC daqui a 5 anos, sei lá, ou daqui a 10 anos, ou 5 ou 10, sei lá, vocês que escolhem, ou 2, né, no futuro um pouco mais perto, no futuro um pouco mais longo, como vocês veem o GAC, assim, vai crescer, vai manter mais ou menos a mesma coisa, o mercado como um todo, a gente vai olhar para os PFAS aqui no Brasil, isso vai ser um estouro, ou vai ser mais uma substância ali que vai entrar no rol das outras, ou a gente vai olhar para o agrotóxico, ou para os microplásticos, ou para tudo isso junto, ou para nada disso. Como é que vocês veem o GAC como um todo, e se vocês estarão inseridos no GAC daqui a 2 anos ou daqui a 10 anos? Bom, eu sou otimista com o mercado em geral, porém, eu acho que as empresas que não se atualizarem vão ficar para trás e vão ser aí, vão sofrer algum tipo de consequência se a empresa não tiver uma atualização aí com o que a gente já está vendo que está acontecendo, né? Os PFAS, PFOS já são uma realidade, né? A questão dos microplásticos que você comentou também são realidade, e se uma empresa média, pequena e média, não for atrás, não se atualizar, daqui 5 anos, ou ela não vai existir mais, ou ela vai ser incorporada por outra, né, por outra empresa. Enfim, eu acho que a concorrência vai ser muito maior daqui a 5 anos, é o que eu vejo. Já está sendo muito grande as concorrências, né, mas daqui a 5 anos acho que vai ser muito mais, porque o mercado é um mercado exigente, um mercado que cada vez mais exigente, cada vez com mais burocracias, que muitas empresas, se não se adequarem a isso, elas fecham ou elas, né, sofrem algum tipo de consequência no geral. Então, a minha visão é a seguinte: para um profissional, acho que se atualizar e se tiver, né, dentro do que o mercado vai colocar na nossa área, ok, vai continuar seguindo. Agora, a empresa em geral que não tiver isso, eu acho que a empresa, a gente se dissocia um pouco do empregado. A empresa, ela rege, né, tudo aquilo que o empregado entra e segue as regras da empresa. Se a empresa não seguir o nicho, né, tecnológico que já é a realidade, que vai, né, se aprofundar ao longo desses anos, um funcionário que segue a mesma linha e não se atualiza vai ficar para trás.
Eu me vejo daqui a 5 anos ainda dentro do mercado de gerenciamento de áreas contaminadas. Eu gosto muito desse mercado. Estou fazendo de tudo para me aperfeiçoar, para melhorar mais, para ser, né, de certa forma, até mais produtivo. Porém, um detalhe muito importante que eu aprendi na pandemia é cuidar da minha saúde, principalmente da saúde mental. Então, daqui 5 anos eu espero continuar cuidando da minha saúde mental, né, continuar cuidando de mim e, ao mesmo tempo, né, progredir dentro do mercado e não ser um profissional satisfeito com o que estou vendo agora, né? Eu quero, de certa forma, né, não só ter uma autossatisfação, mas poder ajudar outros profissionais a terem uma autossatisfação. Quero, daqui 5 anos, estar ajudando mais profissionais. Eu acho que é uma meta assim, profissional que eu vejo que muitas vezes a gente acaba entrando num egoísmo que, olha, estou satisfeito, estou ganhando meu salário, está bom para mim. Então, eu queria sair dessa barreira, eu queria estar ajudando outras pessoas de alguma outra forma e seguir uma linhagem diferente. Então, essa é uma meta para mim daqui para os próximos 5 anos aí dentro do mercado. Eu vejo, né, que o GAC ele vai passar por muitas transformações, como está passando, né? Eu entendo que essas mudanças se aceleraram ainda mais, né, nos últimos anos, com essa questão digital também, né, que a gente vem trabalhando cada vez mais, que, como eu falei, eu acho ela tem os seus aspectos muito positivos, né? E eu entendo que para a gente fortalecer ainda mais, a gente também precisa atuar em conjunto com os órgãos públicos, né? Porque a gente sabe que o empreendedor ele só vai fazer aquilo que for obrigado por lei, né? Poucos empreendedores vão realmente se preocupar em algo além do que a gente costuma ver, né? E eu vejo, por exemplo, alguns clientes que eles têm essa preocupação porque eles tiveram problemas em outros países e eles, até por conta da questão dos investidores, eles estão olhando para algumas coisas específicas aqui no Brasil. Então, eu entendo, por exemplo, que o PFAS ele pode tomar mais espaço, né? Eu estou vendo, mesmo que um pouco meio devagar agora no começo, eu entendo que vai se tornar uma coisa interessante, até pelo interessante, assim, do nosso ponto de vista, né, que eu gosto de estudar e avaliar isso, mas eu acho que vai ser, a sociedade como um todo vai começar a olhar mais para isso, porque ele está em todo lugar, ele se espalha com uma grande facilidade. Eu acho que eu concordo bastante com essa questão também de que a gente precisa olhar mais para a questão dos agrotóxicos também, né, que são substâncias extremamente perigosas e tá em tudo que a gente consome, mas novamente a gente só vai conseguir avançar nesse caminho se existir uma cobrança através de forma de lei, enfim, para que isso seja visto. Eu também concordo com o Alan, né, que eu sou apaixonado por essa área, né? Vocês já sabem disso, acho que dá para ver. Assim como o Alan falou, eu gosto muito de ajudar as pessoas também, né? Eu convivi muito tempo com o Marcão e eu peguei isso dele também, né? Eu gosto de compartilhar tudo que eu aprendo, eu monto um procedimento, faço treinamento com o pessoal. Eu acho que isso facilita muito a vida de todo mundo. Eu acho que como a gente acaba vendo, né, infelizmente, né, o trabalhador como uma peça de uma máquina, né? Mas na verdade aquela pessoa, ela é uma pessoa, ela tem os sentimentos, tem tudo que cada um está passando por um monte de coisa e eu tento trazer isso, né, para o dia a dia também, porque sei lá, eu vejo meio que uma obrigação moral a gente tentar auxiliar as pessoas na caminhada que não é fácil, né? A vida não é fácil e eu vejo ainda mais, né, como a gente está em posições de líderes, a gente precisa se preocupar com as pessoas e não só com lucro, com margem, com a questão que é técnica dos projetos, né? Então, eu gosto muito de participar desses cursos, né? Que o Marcão, deixar mais um agradecimento aqui, já agradeci muitas vezes, né, de me convidar para participar de cursos, porque eu acho que isso é muito importante, né? Tanto para o trabalhador quanto para o cliente, né? Que é importante ele saber também o que ele precisaria fazer, tanto quanto para órgãos ambientais, que eu acho que todo mundo ganha
E eu tenho uma satisfação muito grande em poder ajudar, né? Eu fico muito feliz quando a pessoa me fala, pô, você me ajudou com isso aqui, eu entendi. Então, acho que eu também vejo, né, no meu futuro aí, nos 5 anos, focando bastante nisso, né, que é algo que eu gosto bastante. E a questão de saúde mental é algo que a gente acabou, acho que talvez até por conta da pandemia, a gente juntou muitas coisas e acabou deixando um pouco passar algumas questões de saúde mental e isso eu quero focar bastante também nos próximos anos. Então, facilitar a vida dos outros e a minha também. Sim. Cuidar bastante de mim, né? Afinal, precisa estar vivo para lutar, né? É isso aí. Legal. Bom, pessoal, é isso aí. Nós estamos aqui chegando no final e foi bom o panorama que vocês deram sobre o futuro do GAC na ótica do trabalhador. E nós vamos encerrar o episódio com uma mensagem de vocês aí para os trabalhadores do GAC. Uma mensagem, espero, né, de alento para o futuro, né, uma mensagem de esperança para o futuro, ou também, se vocês quiserem, pode dar uma mensagem, ó, sai fora que isso aqui é uma droga. Vocês que mandam uma mensagem aí para o trabalhador do GAC. Bom, eu acho que a mensagem é que todos os trabalhadores do GAC, acho que o momento pede união de todos, acho que todos devem se unir cada vez mais, né? É importante. No nosso mercado, a gente tem o exemplo da ESAS, que é a União das Consultorias, e a gente vê bons resultados com isso, né? Que as consultorias se uniram, né? Não só consultorias ou empresas, né, correlatas da área, e a gente vê bons frutos nisso. Eu acho que por que não os funcionários, né, os trabalhadores também ter esse tipo de união? Eu acho uma associação, né? Exatamente, uma associação ou algo do tipo. Eu acho que um passo inicial seria, né, os trabalhadores terem primeiro uma união, não você ver como um concorrente, mas ver assim, olha, né, a gente faz a mesma função, a gente se une e ter esse intermédio, né? Uma associação seria assim uma coisa, eu acho que ideal e super adequada, né? Não vejo num primeiro momento assim como uma associação para exigir algo, mas assim para buscar algo, né? Algo maior, enfim. Então, o primeiro passo da minha mensagem que eu deixo é uma união, né, de todos os trabalhadores de consultorias e áreas, né, afins em geral. Acho que é muito importante isso. Busquem conhecimento, sempre se atualizem, né, façam cursos, pesquisem, né, corram atrás. Eu acredito que quase 100% de todos os trabalhadores do GAC passaram, né, muitos perrengues para se formarem, para estarem já no mercado. Então, um perrengue a mais para a gente se aperfeiçoar, eu acho que a gente vai passar, né, de certa forma, a gente passa aí com as mãos para cima. Então, vamos nos unir cada vez mais, colegas de profissão, vamos nos unir, vamos buscar conhecimento, e acredito que a gente tem muito, né, temos uma missão muito importante, né, cuidar da saúde humana, cuidar da saúde das pessoas, cuidar do meio ambiente em geral. Então, nossa missão é muito importante. Então, encorajo todos a seguir e a continuar. Eu sou novamente suspeito para falar, né, se eu recomendo áreas contaminadas, porque é algo que eu adoro de verdade, né, a gente vive isso, né, o tempo todo, então eu acho que áreas contaminadas não é para todo mundo, né? Então, a pessoa que se sente alguma atração, né, por essa questão de cada vez estudar mais e saber que as coisas mudam, né, o tempo todo. Então, a pessoa que está pensando em ingressar, né, ou se manter em áreas contaminadas, ela, no meu ver, né, ela precisa ela entender isso, né, que é uma área que demanda bastante, a gente tem pressão de muitos lados, né? Mas eu sinto uma alegria muito grande quando eu sei que a gente diminuiu o risco de uma área contaminada. Então, aquela área, ela novamente está apta, né, para não estar trazendo risco para quem está ao redor. Então, eu sinto bastante alegria com isso. Eu acho que a gente está aqui para conseguir melhorar a vida das pessoas, né? E o que o Alan falou, né, a questão da união, eu acho que quem trabalha há bastante tempo com GAC sabe que é um mundo bem
pequenininho, né? A gente sempre se conhece, eu tenho grandes amigos, né, dentro do GAC. Eu acho que isso é algo que a gente precisa manter e fortalecer cada vez mais, né? Porque como o Alan falou, a gente acaba não sendo competidores, né? Mas a gente é colega de trabalho, e uma coisa que eu vejo bastante, né, é que hoje eu estou numa empresa, amanhã eu posso estar em outra, então a gente vê muito essa troca, né? Então isso é normal, né? Isso faz parte do, do jogo, né? A gente, esses movimentos são naturais. E eu também, uma coisa que eu tenho batido bastante na tecla, né, que a gente, para as pessoas que trabalham junto comigo e tal, que a gente pense, tenha um olhar um pouco mais de empatia, né? Tanto de baixo para cima, de cima para baixo, porque se no final, às vezes, dependendo do projeto, parece uma guerra, né? E todo mundo tem um objetivo parecido, né? A gente saiu de casa, a gente foi, ou o cara ligou o computador, ou foi até o projeto, né, no campo, mas está todo mundo procurando um objetivo comum, né? A gente quer se desenvolver tecnicamente, pessoalmente, a gente quer ter uma melhora financeira. Então, a gente precisa entender que no final está todo mundo no mesmo barco. Nós, trabalhadores do GAC, a gente está todos no barco, e eu vejo que às vezes existe esse embate, né, entre quem está embaixo, né, entre aspas, né, tem esse embate com quem está num degrau acima, e quem está acima também trata com pouca empatia quem está embaixo, né? Então, eu sei que ninguém é perfeito, mas eu tento fazer muito isso, né, porque no final a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida com os amigos do trabalho, né? Então, acho que é um ambiente que eu gosto muito, né? Eu tenho, como eu falei, muitos amigos. O Marcos é meu amigo aqui há 11 anos, estava fazendo as contas. O Alan, um pouco mais recente também, mas, enfim, tem pessoas muito legais no GAC, né? Então, eu acho que tem pessoas também que gostam muito de compartilhar, ajudar, e eu acho que isso é uma coisa que tem que ser cada vez mais fortalecida. Legal, meus amigos, que bom, foi bom ter vocês aqui falando para os amigos, para as amigas trabalhadoras. Espero que tenha surtido efeito, e se de tudo isso que a gente falou ficar alguma coisa, que seja essa questão da união, né, de todos nós, para a gente lidar melhor com as questões individuais de saúde física, saúde mental, e com os desafios que virão com a tecnologia, com as mudanças aí no planeta, né? Crises climáticas, crises civilizacionais e tal, e que a gente consiga lidar com isso aí, todo mundo junto aí, em cooperação. Foi bom ter falado com vocês, pessoal. Obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. São muitas as coisas interessantes tratadas aqui. Por exemplo, não é porque uma empresa cria empregos que ela tem salvo-conduto para tudo, inclusive para degradar o ambiente ou para contaminar uma área. Também não é porque ela é uma consultoria ambiental que dá emprego que ela não precisa dar boas condições de trabalho. A busca pelo lucro parece estar no nosso mercado gerando mais relatórios padronizados de prateleira, com uma qualidade cada vez mais reduzida, como se as empresas quisessem testar limites de custo e qualidade para ver o que o órgão ambiental aceita enquanto mantém as suas margens. Dentro dessa ótica, né, dentro disso tudo, sobrecargas de trabalho são comuns, com muita gente sofrendo de episódios negativos de saúde mental. E novos cargos vão sendo criados, né, analista 1, 2, 3, 4, com o objetivo de ou não registrar o trabalhador ou não contratá-lo como profissional habilitado na sua formação, um geógrafo, um engenheiro, um geólogo. Os salários no GAC, comparando com outras áreas ambientais, estão na média, sendo um pouco melhor que as outras áreas ambientais. Mas comparando com outros mercados como banco, TI, seguradoras, construtoras, indústrias, estão cada vez mais distantes. Os salários no GAC são significativamente menores que esses outros mercados, por isso a gente acaba perdendo talentos. Por outro lado, as políticas de saúde e segurança no GAC são bem interessantes e costumam proteger o trabalhador, exceto, como sempre, nos cargos menos remunerados aí da sondagem, amostragem, etc. Um outro ponto positivo no nosso mercado é o trabalho com propósito. A gente está contribuindo para melhorar a saúde das pessoas, e isso é um apelo muito interessante. No futuro, a chegada da tecnologia é inexorável, e segundo os nossos convidados, historicamente a chegada da tecnologia vem para substituir a mão de obra e aumentar a produtividade e os lucros dos donos dos meios de produção, e dessa vez não será diferente. Os estudos padronizados serão cada vez mais substituíveis pelas novas tecnologias, como o ChatGPT e outras,
vai sobrar para a gente os trabalhos que precisam de ciência. Dentro disso, as recomendações dos nossos 2 amigos aqui, trabalhadores, são basicamente 2. Uma, vamos nos capacitar, vamos estudar cada vez mais, sabendo da dificuldade dos custos de fazer isso. E a gente está aqui com o podcast, com a newsletter para isso. A gente tentar ajudar vocês a se capacitarem, a produzir ciência, a se manter no mercado. E a principal recomendação deles, vamos nos unir, afinal não estamos ou não deveríamos estar competindo entre nós e sim construindo um GAC melhor, um mundo melhor. Por fim, a ideia deles é interessante. Outras pessoas já tinham me falado sobre isso, mas aqui ficou mais claro. As empresas têm uma associação muito forte, crescente, que conseguiu coisas muito boas para o mercado do GAC, né? E essa associação é a ESAS. Talvez haja espaço também para uma associação de trabalhadores e trabalhadoras do GAC, para também construir coletivamente um mercado que cresça para o lado de quem produz a riqueza. Se a ESAS conseguiu excelentes resultados, talvez uma associação de trabalhadores também consiga algum resultado. Resumindo, foi uma conversa muito legal, instigante e animadora. Trabalhadores e trabalhadoras do GAC, univos a mostrar solo e fazeis um mundo melhor e mais justo para todas e todos. Agradeço demais ao Alan e ao Diego mais uma vez e agradeço a atenção e a audiência de vocês. Tem comentário sobre o futuro do GAC? Fale com a gente, deixe o seu comentário no YouTube, no Spotify, onde você estiver ouvindo. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório Consulting e a Vapor Solutions. E agradeço demais aos nossos queridos e queridas apoiadores financeiros no Apoia-se. Continuamos aqui caminhando, lendo, escrevendo, discutindo, falando por causa de vocês. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Entre no site apoia.se/ECDambiental. Nós da ECD Training, junto com vocês que nos ouvem, continuaremos esperançando as pessoas e lutando por um planetinha azul melhor e mais justo para todo mundo e para as futuras gerações. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.